Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a live com a Sabrina. Esperando aqui ela entrar para eu confirmar a solicitação dela. Vamos ver se funciona dessa vez. Porque através do dela tava meio complicado. Cadê você, dona Sabrina? Me envia a solicitação aqui. E aí, gente, vocês estão bem? Tudo bem? Olha, eu recebi 1 milhão de perguntas sobre todos os temas, tá? E vamos responder algumas aqui, mas tem mais live na quinta-feira também, hein? Caixinha de perguntas, vamos descobrir aqui também como é que funciona. Chamei aqui a Sabrina, vamos ver se ela entra, vamos ver se agora dá certo. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tô te vendo, tô te ouvindo. Então Tá tá me vendo? bom, Tá me acho que ouvindo? agora foi. Tô te vendo, tô te ouvindo. Legal. E o pessoal, será que eles estão ouvindo aí? Agora tô te vendo, tô te ouvindo. Então tá bom. O Evandro tá vendo, tá ouvindo. Ai, desculpa, pessoal. Não sei. A internet, a gente depende do ao vivo, aí complica, né? Não, mas acho que o pessoal tá vendo. Ó, joinha, feliz por estar aqui, tá tudo certo. Podemos Legal. começar. Podemos. Primeiro, Maíra, muito obrigada, né, por estar presente aqui, aceitar o convite e tirar algumas dúvidas e conhecer um pouco mais do mundo dos macarrons aí. Estou muito feliz com essa live. Eu recebo muitas dúvidas dos alunos sobre esse tema e foi por isso Posso que eu imaginar. pensei em trazê-la aqui. E, primeiramente, eu até queria falar que eu fui aluna da Maíra há alguns anos atrás, né? Eu fiz aula de macarrons com ela, foi ela que me ensinou, né? Hoje eu dou umas aulinhas e tal, mas não é o meu carro forte, né? A Maíra vai poder sanar muito mais dúvida, com certeza, né? Você, Eu Sabrina, foi a escutei. minha primeira aluna particular, sabia? Verdade, né? Você é a É, primeira particular. A gente já tinha feito uma ou outra em grupo. E aí também logo a gente parou, porque era super trabalhoso esse gerenciamento de curso, né? Então aí eu fiz com você o primeiro particular e depois disso a gente fez um monte. Então foi super legal, assim, é muito legal quando a gente descobre novos caminhos também, né? De fazer, de ensinar. sem dúvida. Eu ouvi que você recebeu várias perguntas. Eu também, eu tô com um caderno aqui, menina, que eu não sei se vai dar tempo da gente falar sobre tudo. Vamos tentar fazer, né? Eu posso fazendo algumas perguntas e aí a gente vai respondendo, contando um pouquinho, né? Sobre o que é o macarrão em si, né? Uma das perguntas que mais fica para o pessoal é por que que é tão difícil fazer macarrão, gente? Por que que a gente não consegue fazer macarrão em casa? E todo mundo coloca assim aquele medão, né? Por que que isso É, acontece? qual é o problema do macarrão, né? Então, é o seguinte, ele é um docinho francês, né? Nasceu na Itália, foi levado para a França. E o que que acontece? Ele é bem sensível à umidade do ar, ao tempo. Então, isso é uma coisa que dificulta bastante já. Então, como a gente está num país muito úmido, por exemplo, na França, às vezes eles nem precisam deixar secar o macarrão. Eles já colocam direto no forno, deixam secar 5 minutinhos. Em algumas aulas que eu ia, eles falavam assim: eles deixam 5 minutinhos só para ele formar a casquinha em cima e aí você já coloca no forno. Até formar a casquinha em cima aqui no Brasil, demora 1 hora em vez de 5 minutos, porque é muito úmido. Então é um doce que a gente tem que levar muito em consideração essa parte do clima. Assim, a gente tem que testar no nosso clima, na nossa cidade. Se é um dia chuvoso, faz diferença sim, muita gente me pergunta. O forno, porque ele precisa de uma temperatura mais constante. Então ele é um doce que ele precisa. Todas as etapas dele são muito importantes, assim, todos os detalhes são muito importantes de ser observados. Então essa é a primeira dificuldade, assim, às vezes a gente tenta
né, falar, ai, mas o que eu posso adiantar aqui? O que eu posso já ir fazendo? É um doce que não tem adiantar, não tem que fazer mais rápido, tem que seguir o tempo dele. E é isso, pra gente conseguir acertar. E é muito teste e pra ver se dá certo no seu forno, qual é o tempo do seu forno, qual é o tempo de secagem. Então, eu bato muito na tecla. A gente ensina como a gente faz, mas eu vou falando também, ó, isso aqui você faz exatamente assim que vai dar certo. Agora, isso aqui você tem que testar na sua casa, você tem que testar no seu forno. Começa com o jeito que eu tô te falando e depois você vai adaptando. Ó, se o jeito que eu te falei que dá certo pra mim, pra você ficar mole, então vamos adaptar, deixar um pouquinho mais. E assim vai. Mas grande parte é isso, é uma receita muito técnica, na verdade. É isso, é por isso que é tão difícil. E muitas vezes o pessoal na confeitaria, quem não está acostumado com a confeitaria, às vezes não leva tão a sério pesos e medidas, né? É. E o macarrão, justamente por ser muito técnico, ele exige isso numa extremidade gigantesca, inclusive falando de ingredientes da matéria-prima, né? Da Isso. gente aonde comprar, que material usar, como que eu classifico a qualidade do produto que eu estou usando. O macarrão, a questão, por exemplo, de forno elétrico, forno a gás, né? É uma das perguntas que muita gente faz. E o que acontece? O forno a gás, ele não mantém uma temperatura constante, né? Ele oscila muito, o forno de casa. Mesmo o forno industrial a gás também oscila muito, qualquer forno a gás. Muita gente pergunta, mas o meu é a gás, só que é industrial. É da prática, só que é a gás. Não, não é que não dá certo, mas você vai ter uma dificuldade. Já leva isso, Em já consideração. considere, né? E então, uma das coisas é isso, assim, precisa ter uma temperatura constante, mas dá para fazer no forno a gás também. Tem gente que consegue, já consegui algumas vezes, mas é mais chatinho. A questão dos ingredientes, o macarrão, ele é também a umidade do ingrediente também influencia muito. Então, sempre uma das primeiras coisas que eu falo, que eu ensino, é cuidado com a umidade. Então, seca muito bem tudo que você vai usar. O bowl da batedeira, a sua espátula, tudo. Do que você puder deixar o mais sequinho possível, deixa. Que já é um grande adianto, assim. E aí, depois, a questão dos ingredientes também. Uma farinha que seja uma farinha bem sequinha. Gente, não tentem... Dica número 1, vamos enumerar dicas. Não tentem fazer a farinha em casa, por favor. Dá certo para umas receitas, Nem dá. Para o secar a macarrão, farinha em casa, né? esqueça. Nem secar a farinha em casa, também não dá. Por que que acontece? A gente compra a farinha feita numa indústria por uma processadora mega ultra blaster potente que não vai deixar a gordura da castanha ou da amêndoa ou do pistache ou que você for usar sair. Então ela fica já mais sequinha. Quando a gente está falando, quando a gente faz em casa, o que acontece? A gente vê que vira quase uma pasta, não vira uma farinha, né? O tempo e o aquecimento que o nosso liquidificador ou que o nosso processador, enfim, leva, ele solta muita gordura. Então aí dificulta muito, já fica muito mais úmido. Então não tentem isso em casa porque não vai dar certo. O melhor é comprar a farinha pronta. A gente já usou e já testou de pistache, de amêndoa, de caju e de castanha do Pará. De castanha do Pará também não recomendo. Por quê? Porque já é muito mais oleosa do que as outras. Então, mesmo a farinha processada industrialmente, ela já é muito mais oleosa. E assim, uma vez dá certo, outra vez dá errado. Então, se for fazer, já saiba disso. Assim, é muito difícil, assim, essa parte é uma coisa que a gente não tem que comprar pronto mesmo, não tem jeito. Legal. Eu sei que é difícil de achar em muitos lugares, em muitas cidades, mas compra online, gente. A dica é comprar online dos lugares aqui de São Paulo e tal, porque realmente é uma coisa que não dá pra fazer. Vou aproveitar o seu gancho que você falou que testou algumas oleaginosas aí para fazer, que tem uma pergunta que assim, a gente conhece o clássico feito com a farinha de amêndoa.
E aí, se existe realmente, né, me perguntaram assim, a gente saboriza a massa do macarrão ou a gente saboriza o recheio? Então, a pergunta assim, né, pelo que eu entendi, as farinhas podem ser substituídas, né, Isso. possivelmente, cada uma, né, com a sua característica, mas aí o recheio é outra coisa. Exato, o recheio é outra coisa. Por isso que ele é tão versátil e tão legal nessa questão das cores também. Porque as pessoas falam, ai, mas o marrom é de chocolate? Não necessariamente, porque o que tem ali, na verdade, a base da massa é sempre o açúcar, a clara, né, que vai formar aí o merengue, e depois a farinha de alguma oleaginosa. Estou vendo aqui uma pergunta, qual é a melhor farinha? É muito difícil dizer, combina. Eu amava o de farinha de castanha do Pará com chocolate, com recheio de chocolate. Ficava uma combinação incrível, que é demais. Mas era super difícil trabalhar comercialmente com ele. Então, a melhor farinha é a que você mais se adapta. Cada uma tem uma característica, né? A de amêndoa é a mais básica, eu diria, ela é a mais neutra. A de pistache e a de amendoim também dá para fazer com amendoim. Já são super saborosas. Então, assim, todo mundo vai sentir aquele sabor. Se você for fazer um macarrão de pistache com a farinha de pistache, perfeito. De amendoim com a farinha de amendoim, talvez você não precise nem colocar amendoim no recheio. Mas, assim, se você quer fazer mais sabores e você quer que não interfira, o ideal seria a farinha de amêndoa ou a farinha de castanha de caju, que é a que a gente utiliza lá na Mai. Então, essa é uma dica aí de tipos de farinha. Cada uma tem sua característica, não tem uma melhor ou pior. E, desculpa, me fugi da sua pergunta aqui, né? Não, na verdade, de Da saborizar. saborização. Falou. Da Isso. saborização. O que a gente saboriza é recheio, não a casquinha. Dá para fazer, dá para colocar um pouco de chocolate em pó na casquinha, dá para colocar alguma coisa de ingrediente, dá. Mas aí você sempre vai cair em adicionar um ingrediente que pode ter mais umidade, que pode gerar uma diferença na receita. Então a minha dica é não brinca muito na casquinha. O que a gente brinca que é legal, põe um pozinho de chocolate por cima, mas na hora, assim, pingou a massa, coloca na hora para assar, que eu acho que é perfeito, que é legal. Põe um coco ralado, pode pôr um pouquinho da farinha de pistache por cima, que fica legal. Isso sim, isso dá para fazer essa brincadeira. Mas de resto, eu não brincaria muito na casquinha, porque realmente é a parte mais chatinha, é mais fácil de dar errado. E brincaria muito no recheio, porque o recheio é onde a gente tem a total versatilidade de brincar, de criar, de fazer novas combinações. Ali é o lugar da criatividade. Show. Que no recheio eu pelo menos já vi em alguns lugares, o pessoal brinca até com dois tipos de recheio, né? Fazendo um anel e colocando uma Exato. geleia mais cítrica, com uma outra textura, né? Dá para brincar com mescla, né? Fazer aquele mal misturado. Então, hoje, por exemplo, o nosso sabor especial do mês, paçoca com caramelo. Ele é uma ganache de paçoca mesclado, mal misturado com caramelo. Então, a hora que você come, você tem um pouco de ganache, você tem um pouco de caramelo, mas você vê aquela diferença. O de Nutella, ele é a ganache de anduia e dentro tem a Nutella. Então, dá para brincar muito, assim. Dá para fazer meio a meio, exatamente dividido. Dá para brincar de mil jeitos, assim. Essa é a parte mais divertida, a parte que a gente pode brincar mais ou usar mais. Show. Quando você falou até de coloração, né? Que dá para brincar com as cores. Na verdade, duas perguntas. Uma é qualquer tipo de corante ou não? E a outra é quando ele tá cru, ele tem uma cor, e quando ele assa, ele fica mais claro, fica mais escuro, altera a cor dele? O ideal, se o seu forno tá bem regulado, é não alterar. Ele vai ficar, porque o que acontece? Quando você pinga a massa, ela tá uma massa brilhante. Então, quando você deixa ela secar, ela vai ficar opaca, vai criar a casquinha, e aí ali ela já tem que estar na cor que você vai assar e vai tirar ele depois. Então, o ideal, se o seu forno está bem regulado, é que ele não mude de cor. Se ele está mudando de cor, ou a gente tem que abaixar a temperatura, porque ele está caramelizando um pouquinho em cima, está ficando, perdendo um pouco a cor.
Então, a gente tem que mexer em temperatura de forno se isso está acontecendo. Não é o correto de acontecer. O correto é ele estar brilhante, ele vai ficar um pouco mais opaco, então a cor vai fechar um pouquinho, mas aquela cor opaca, antes de ir para o forno, é a mesma cor que tem que sair do forno. Legal. E aí não é qualquer corante. Falando dos corantes, não é... Macarrão também nada é qualquer. Então, assim, a gente... Lembra que a gente quer pouca umidade, certo? Então, corante líquido jamais, porque é o que tem mais líquido. Corante em gel dá certo, mas a chance de dar errado também é boa. Então, vai no pó. Onde tem menos líquido. Sempre pensa assim com o macarrão. Onde vai ter menos líquido, onde vai ter menos chance de eu errar. Então, é o pó. Corante em pó é o ideal para o macarrão. Alguém me fez uma pergunta que tá lá no meu, que é a quantidade de corante. Gente, quantidade de corante é uma coisa que teste. A gente criou uma cartela enorme de cores, testando, falando, então o nosso azul beber vai ter 2 gramas do azul anil da marca tal. Nananana. Tá bom, então esse é o padrão? Esse é o padrão. Tá bom. Então no outro, no de cereja, vai tantas gramas do vermelho XPTO da marca. Nananana. Tem que testar. Tem que fazer o teste, ver a cor que você gosta. Tome cuidado com muito corante, porque um pode dar um sabor residual um pouco metalizado, que também é bem artificial, né, de alguns corantes. E também de ficar muito colorida a boca da pessoa quando ela comer, porque lembra que vai entrar em contato com a saliva, vai umedecer e vai soltar a cor, tudo que é colorido. E terceiro, porque pode desandar a massa. Mesmo em pó, se colocar muito corante, ela vai ficar cada vez mais líquida. Então tem que tomar cuidado. Legal. Quando você fala de secar, né, que você fala da casquinha, tem pergunta em relação a isso, você já falou do clima, né, de estudar e avaliar, eu sempre falo isso em aula, até do forno eu faço a brincadeira. Forno é igual marido, cada um tem que ter o seu e tem que saber lidar com ele. É simples assim. E aí, na hora de secagem, me perguntaram em relação a ar-condicionado, se ele ajuda ou atrapalha. Se ele ajuda ou atrapalha? Ele ajuda. Ele não é uma coisa ruim, não. Assim, qual é... A gente gosta muito de desumidificador. Aí a gente gosta mais. Mas, na falta, pode ligar um ar-condicionado sim, que mal não vai fazer. Vai ajudar, assim, a ressecar um pouco o ar, mas não é uma coisa que vai, assim... Nossa, o ar-condicionado vai resolver e vai secar suficiente. Não vai. Mas se você tiver um ar-condicionado na cozinha, que é muito difícil, né? Que numa casa, num lugar normal, não é ele que vai resolver, mas pode, se você tiver, liga, ajuda. Pode ajudar, sim. Legal. E o merengue? Existem 3 tipos de merengue. Existe um que é melhor, é possível fazer com mais de um, porque a gente vê receitas rodando a internet, né? Então, o que que você passa da sua experiência, assim, em relação a merengue? A gente já fez com todos, é possível fazer com todos. Já fiz aqui, já fiz em aula também, em outras aulas, já fiz com todos. Também é uma questão de umidade. Vamos pensar, né, de novo, assim, eu gosto, o nosso hoje da Maia é feito merengue italiano, a gente só usa merengue italiano. Sabe quando você deixa o merengue e ele começa a secar por cima? A maioria dos merengues maioria não, todos, vão começar a sorar. Se você deixar ele num canto quietinho esperando, eles vão começar a sorar. E os outros tendem a ficar mais moles. O italiano tende a ressecar mais. Então é isso que a gente quer. A gente quer que ele ali quietinho, pingado na assadeira, ele resseque e crie uma casquinha. Então ele é mais fácil nesse sentido. Ele seca mais rápido. Ele vai ao fogo a calda. Então a umidade evapora um pouco mais. Então eu tendo a gostar mais do italiano, mas é possível, exatamente o que você falou, existem receitas com os 3 merengues. Tem lojas e outras empresas que fazem com outros merengues, sim. Dá certo? Pode dar. A gente gosta mais, eu gosto mais do italiano por esses motivos. E eu acho que é isso, eu acho que é uma coisa que a gente estava conversando antes é um pouco a questão da técnica, né? A gente entender as técnicas e entender o que é melhor pra gente, assim, qual é
que funciona melhor pra gente, né? Não necessariamente ter essa questão do tenho que fazer. Se a receita manda fazer com esse, óbvio, o ideal no macarrão é isso. Não é também uma receita que é muito fácil, falando de coque, tá, gente? De casquinha, não de recheio. Esquece recheio, que é recheio, é o que eu falei. Criatividade é lá na área do recheio. Na casquinha. É uma receita que é o ideal é a gente não... A gente pode testar, pode brincar, mas não é uma receita assim que dá pra... aceita qualquer mudança. Mas a gente precisa conhecer a técnica para a gente conseguir aplicar aquilo. Entender o porquê daquela receita, o porquê aquela receita é feita com aquele merengue, como que funciona, como que não funciona. Mas a gente gosta mais do italiano. É legal você comentar isso, porque eu falo muito isso em aula também, né, da pessoa estar confortável para fazer, porque tudo é transmitido para o alimento, né? Quando a gente prepara. Então, se ela não tem um domínio de repente fazer o merengue italiano, porque tem a calda que, né, deixa ela nervosa, de repente ela vai ter sucesso fazendo com o merengue suíço, que vai sair um macarrão melhor na mão dela, né? Então, de não se prender mesmo ao que tá ali no papel e se soltar, lembrar que na cozinha tudo flui, né? Com Sim, certeza. precisa ter uma questão muito de energia, né? De saber, de ver com o que você... Se você já faço o suspiro. Sempre faço com esse tipo de merengue, já tô super acostumada, a minha batedeira, já sei o ponto, não sei o quê. Vai buscar uma receita de macarrão que tenha o suspiro suíço, por exemplo, merengue suíço, por exemplo, que é o que você faz. Não precisa ser o italiano. Depois, as outras questões, as outras partes técnicas, você vai adaptando e vendo como que ele vai ficar melhor. Tem que secar mais? Se você fizer suíço, tem que secar menos? Isso é uma questão, depois você vai adaptando e vai vendo qual que é o melhor formato para você. Mas no fim, gente, o grande segredo do macarrão é teste. Ler uma receita, entender aquela utilização da técnica e testar para você como que vai ser aquele resultado, né? Muita gente fala também, como quebra demais, tudo. Ele tá muito sensível se ele tá quebrando. Se ele tá muito sensível, tem alguma coisinha ali em todas aquelas técnicas que tá saindo um pouquinho errado. Então, tem que fazer os ajustes para ele ficar mais sequinho. A grande maioria dos erros, gente, a grande maioria das perguntas, das questões, é em relação a ficar úmido, a ficar mole, a quebrar. Tudo isso está relacionado à umidade. Então, é o grande truque, a grande coisa é a gente lembrar sempre. Água de jeito nenhum. Tenta tirar tudo que você puder de umidade daquele ambiente, das utensílios, de tudo. Quando você fala da umidade, tem muita gente que partiu a usar o açúcar impalpável, que é, né, para alguém que está assistindo que não sabe, é o açúcar de confeiteiro mais amido de milho, né, que ele ajuda na secagem. Mas aí a pergunta vem: é correto eu fazer dessa forma com o açúcar impalpável? Porque eu vou ter um produto. Mas na técnica, se eu pensar lá na história do macarrão, eu posso usar esse açúcar impalpável? Ou o ideal seria realmente achar uma receita, equilibrar para dizer eu faço um macarrão original, eu não uso açúcar impalpável? Açúcar impalpável, o amido não é um ingrediente da receita do macarrão. Então, pode fazer aquilo? Pode fazer. Se para você tá dando certo, se você tá contente com aquele resultado, pode fazer. Mas ele não é adequado. E eu queria explicar um pouquinho, até bem que você falou do amido, é uma coisa que é interessante, porque assim, muita gente fala pra gente chegar e falar assim, mas eu não gosto de macarrão. Mas é um negócio que quebra na minha boca, que é tudo farelento, que não tem gosto de nada, tal. Eu queria explicar um pouco o que é um macarrão. Eu não vou dizer correto, porque é muita prepotência minha dizer o que é correto e o que não é correto. É uma receita que é milenar. Mas assim, o que eu considero um macarrão gostoso e um macarrão dos que eu adoro. Eu vi alguém no comentário aqui, o melhor macarrão de Paris é o do Pierre Hermé. Eu acho que é o do Pierre Hermé em Paris, então quem for, experimente. E qual é a característica principal dele? Ele tem uma casquinha levemente fininha em cima e dentro ele é macio. O macarrão jamais,
que eu considero correto, jamais vai esfarelar na sua boca. Você não vai morder, ele vai fazer crack. Ou ele tá velho, ele tá lá há muito tempo e tá seco. Ou se não, e uma coisa que leva muito a isso, ele ficar muito seco por dentro também, é quando a gente usa o amido, quando a gente usa o impalpável que tem o amido. Então ele resseca por um momento, mas depois ele resseca demais também. Então ele fica aquele biscoito, sabe? Que não fica aquele macarrão que derrete. Você morde, ele tem que derreter na boca, já vim aprofundar com o recheio e aí virar uma coisa só. Então é uma casquinha realmente muito fininha que ele tem em cima, sabe? E então essa, na minha opinião, é o resultado que deveria ser o macarrão, que é o que eu gosto e o que a gente busca incessantemente na Maia, é isso. Você morder ele, derreter na boca, mas ter uma casquinha fininha em cima. Para todo mundo que está assistindo a live, eu vi aqui o pessoal da nossa equipe da Maia Gastronomia que acabou de postar. A gente vai sortear um curso online completo. Para quem não sabe, a gente tem, a Sabrina já falou um pouquinho no começo do curso particular presencial, do curso em grupo presencial que a gente tinha voltado a fazer esse ano. Já é uma primeira turma e fechou tudo. E a gente tem o online também, que está disponível. E aí a gente vai sortear um curso completo, tá? Para quem quiser. Então, para quem está assistindo a live e quiser concorrer, é só mandar um e-mail para maira@maigastronomia.com.br. Deixa eu só confirmar se é esse o e-mail que o pessoal colocou aqui. Mandar os nomes, pode mandar no direct, gente. @maigastronomia ou pode mandar no @maimacarrons também, que a gente vai sortear um curso completo para quem tiver interesse, tá bom? Do online, porque em tempos de pandemia jamais saberemos que dia vamos voltar a ter cursos, Quando né? vamos voltar, isso aí. É. Tem perguntinhas aí que o pessoal tá fazendo? Alguma coisa? Tem algumas perguntinhas, tem isso dos inbox. Pierre Hermé foi seu professor na Cordon Bleu Paris. Vamos falar um pouquinho disso, então. Eu estudei em Paris durante algum tempo, trabalhei lá. E Pierre Hermé não foi meu professor, mas tive vários professores incríveis de gastronomia, né? Fiz o curso completo, tanto de confeitaria quanto de cozinha. Mas como eu falei, ele é a minha referência lá. Eu acho que ele faz o melhor macarrão do mundo, assim, é muito bom, é também super recheado, que eu acredito que é um dos diferenciais. Às vezes a gente vê as fotos, né? O pessoal posta dos macarrons e aquele pinguinho de recheio. Né? O que dá o sabor no macarrão, gente, é o que a gente falou no começo. A casquinha, ela é relativamente neutra. Saúde! Obrigada. Ela é relativamente neutra. Então, quem vai dar sabor ali pro macarrão é o recheio. Então, se você vai fazer um recheio de paçoca, na minha opinião, tem que ter aquele sabor gostoso de paçoca. E aí entra também a questão do que você perguntou de qualidade de ingrediente, né? Que você perguntou um pouco mais, um pouco antes. E, gente, eu acho que tem umas coisas que eu vejo por aí. Por exemplo, uma ganache de coco feita com pasta aromatizante de coco. Me responde por quê? O coco é barato. Não tem segredo. Qualquer supermercado, acho que do país, tem coco ralado, leite de coco. Sabe? Por que a gente vai fazer uma ganache com pasta aromatizante de coco, meu Deus? Eu acho que não faz o menor sentido. Eu sou muito fã, assim, dos ingredientes, primeiro, naturais, assim. Não usar pasta. Não é um... Se não tem aqui, não tem. A gente, por exemplo, na Mai não faz de blueberry, por exemplo. Nunca consegui um recheio que ficasse incrível de blueberry e tal, que não fosse com um gosto muito artificial. Então, não tem. Vamos fazer de coco, que é uma delícia, que, aliás, é um dos que as pessoas adoram. Fazer de limão, de laranja, de jabuticaba, sei lá. A gente tem tanta fruta, tanta coisa legal para fazer. Por que a gente quer fazer só de blueberry, meu Deus? Isso né? que você está falando é sensacional, né? Porque eu até ia perguntar como que você define os seus recheios, no sentido de aproveitar a sazonalidade de uma fruta ou aproveitar um produto que é plantado na cidade, ou né? Não sei, que nem, por exemplo, a gente está perto de Valinhos, aqui né? Uhum. E a cidade do figo e da goiaba. De repente, usar esse tipo de produto para favorecer, né? E até vender a cidade
e fazer jus a isso? Como que funciona aí Gente, para você imagina um criar? macarrão de goiaba, que delícia. Eu acho que até um que eu nunca fiz. A gente tem o Romeu e Julieta, que é a ganache de iogurte com a goiabada. Mas de goiaba, a Olha lá, fruta goiaba, nunca fica a fiz, vou dica. fazer. Porque deve ficar muito boa. É uma fruta super saborosa, né? A grande dificuldade que eu acho que a gente tem em recheios é a questão do sabor. Então, uma fruta, por exemplo, eu brinquei com a jabuticaba, mas ela é uma fruta muito difícil de trabalhar. Porque ela tem, ok, ela tem uma cor linda, que é muito fácil de extrair, mas ela tem um sabor suave. Então, a hora que o recheio, a gente precisa sempre partir de uma base, né? Que seja um leite condensado para produzir ali uma espécie de um brigadeiro, que seja um chocolate para fazer uma ganache, ou um doce de leite que vai dar uma base para aquele recheio. Então, tudo isso acaba cobrindo demais o sabor de algumas frutas que são muito leves, por exemplo, a jabuticaba. Mas eu sou muito fã, eu acho que a gente tem que buscar sempre os ingredientes da nossa região. Primeiro, porque eles vão ser mais frescos, consequentemente mais gostosos. Segundo, porque eles vão ser mais baratos. E terceiro, porque eu acho que cada vez faz mais sentido a gente apoiar sempre a nossa. Agora na pandemia tem muito, né? Ajude o local, compre do local. Vamos continuar, sabe? Vamos defender o nosso local. Óbvio que você tá no Pará, não precisa ter só macarrão de castanha do Pará e de cupuaçu. Não é isso que eu tô dizendo. Mas é interessante a gente explorar também e conhecer e fazer misturas e entender coisas que ficam gostosas ali. Cupuaçu não precisa ser só o cupuaçu. Vamos misturar o cupuaçu com limão, ver se um azedinho em cima daquele sabor, se ficaria legal, sabe? Fazer combinações diferentes, que eu acho que é bem interessante, assim. Mas eu acho que essa questão do ingrediente é muito importante. E a questão da substituição também, né? Que você já viu você falando muito no Instagram, tudo. E a questão de substituir, porque não necessariamente é isso. A gente ensina, o ideal é ensinar a técnica, vocês aprenderem sempre a técnica. Aí vamos falar de recheio, por exemplo. Qual é a técnica de uma ganache? Qual é a técnica de um brigadeiro? E aí, tá bom, ela tá fazendo a ganache lá com coco, com leite de coco e coco ralado, como ela falou. Como eu posso usar essa minha fruta daqui e fazer uma ganache diferente? No curso, por exemplo, online, a gente ensina 3 recheios no completo e muita gente pergunta, fala assim, mas quantos recheios tem? Falo, gente, não importa a quantidade de recheios. Eu ensino 3 porque são 3 técnicas. Então, a partir daquilo, um é feito com a fruta, então você pode substituir e brincar com as suas frutas. O outro é feito com, por exemplo, um álcool, então você pode brincar com outras coisas alcoólicas. E o terceiro é, por exemplo, com uma especiaria, uma infusão, que também você pode brincar com 1 milhão de coisas. Pode virar macarrão indiano, pode virar o que você quiser, né? Pode virar um macarrão de canela, um macarrão de cravo, nossa, de qualquer erva fresca. Então, assim, acho que isso também eu acredito muito, da gente aprender a técnica e a partir dali a gente desenvolver o que está dentro da gente e o que inspira a gente realmente nesses ingredientes, né? De ter uma. E aí que as coisas vão tendo a sua cara também, né? Vão tendo a sua personalidade, não vai ficar o seu macarrão de coco que você está fazendo, que você resolveu caramelizar o coco, sei lá, vai ficar diferente do meu, sabe? É isso que vai dar a personalidade do seu macarrão de coco do que você tentar fazer exatamente a receita que eu faço. Então isso eu acho muito legal, assim, e é uma coisa que a gente busca muito lá. Qual é a técnica que a gente gosta? Gosta de usar ganache, gosta de usar o doce de leite, não gosto tanto de usar o brigadeiro, por exemplo. Então, baseado nisso, o que a gente pode brincar? Quais frutas? A gente tem uma parede de ideias, a gente chama. Quem tem uma ideia, põe lá, que nas horas adequadas a gente vai testando e elaborando essas ideias, assim. Mas é isso que eu acho legal, sabe? A gente pensar muito em ok, vi essa receita, a técnica é essa, e agora? Ou o que eu tenho hoje, ou o que eu quero fazer? Eu acho que isso é Muito bem legal. legal. Eu costumo dizer que a confeitaria é soma de química, matemática e criatividade. Porque sem ela a gente não faz. E assim, não existe um confeiteiro que não seja criativo, porque a gente age numa dificuldade, querendo resolver um problema, né? Você deve receber muitos
clientes. Ai, não, porque eu tenho a minha filha e eu quero, mas ela quer o macarrão que ela gosta desse sabor com esse sabor. Aí vem aqueles pedidos mirabolantes e a gente, como confeiteiro, tem que tentar desenvolver. E para mim, eu penso assim sempre, tudo que é desafio é prazeroso, né? É legal você colocar em prática. Então, essa ideia até da parede, né? Nem sempre você consegue colocar em prática naquele momento, mas registra isso para isso poder virar, né, um plano que saiu do papel, né? Uma atitude assim, né? Muito legal mesmo. Deixa eu Não, te é isso. perguntar. Nem sempre dá tempo também de pensar, mas a gente também sempre tenta pensar na época, né? O que que. É claro, hoje a gente tem, por exemplo, um cardápio anual. Limão, pistache, esse tipo de sabor, tem sempre no cardápio. Não é isso que eu tô falando, não é para não ser. São sabores comerciais, sabores que vendem, tem que ter, é claro. Mas pensar nessa sazonalidade, pensar nessa. A gente tem os especiais do mês exatamente para isso. Para ter uma oportunidade de colocar uma fruta que está só naquela época, ou de criar um que tenha a ver com aquela data comemorativa, alguma coisa desse tipo que dá essa liberdade de criar também. É muito legal, show. E te perguntar em relação ao tamanho do macarrão, que me perguntaram, se tem uma padronização, né? Ou se não, na verdade, eu posso fazer maiores e menores. Eu já vi, até quando eu viajei para fora, algumas sobremesas onde o disco é maior, mas eu não sei se eu estou enganada, se era tipo uma da quase ou se era um macarrão realmente, Não, é né? um Então, macarrão. se existe um tamanho padrão e se faz diferença fazer maior ou menor pela estrutura da massa. Faz diferença. Não existe uma padronização, tá? Falar assim, o certo é o macarrão ter 4,5 de diâmetro, isso não existe. Então tem muita, cada lugar vai fazer do seu jeito. A gente faz desde o pequenininho, o mini, que tem 2,5. A gente faz dois tamanhos, o mini 2,5 e o tradicional tem em torno de 4,5 centímetros de diâmetro. Mas não tem um certo. Lá a gente encontra, lá é muito difícil a gente encontrar bem pequenininho assim. Normalmente a gente encontra um tamanho tradicional que é um pouco menor, em torno de uns 4, 3,5 centímetros. E depois a gente vai encontrar. Agora Passei sou eu. para você, desculpa. E depois a gente vai encontrar alguns maiores. Não só sobremesas, mas tem confeitarias que tem também para levar um que é um disco um pouco maior, assim, que deve ter uns 8 centímetros de diâmetro, mais ou menos. E ele é um macarrão mesmo. Eu desaconselho quem está começando a fazer o grande. Comece do bem pequeno e vai aumentando. Porque quanto menor, mais rápido ele seca, mais fácil vai ser de assar, tudo isso. Quanto maior vai ficando, mais sensível vai ficando, mais úmido. Blá. Então começa do pequeno e vai aumentando conforme sua confiança vai aumentando. Então não tem, e é muito difícil padronizar, na verdade. É uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, meu Deus, mas como é que eu faço para sair tudo igual, para eu conseguir achar um par aqui no meio desse monte de tamanho diferente? Ó, Lilia aí Carvalho falando. Ela foi uma que fez com a gente já o curso. Ela falava, mas meu Deus, como é que eu faço para ficar tudo igual? É prática, gente. É prática, é tudo feito na mão. Então é difícil mesmo de ficar no começo tudo igual, Só mas para cada lembrar um. que quando eu fiz o curso, eu acho que há uns 5 ou 6 anos atrás, lá eles mediam com régua. Na Mai Macarrons, eles medem com régua, Até tá? hoje, Cada um sim. para ver se tá padronizado para eles porem na vitrine. Eu não sei se você continua com essa regra. Continuo e vou aproveitar aí as meninas. A gente brinca, são as meninas da Mai, né? Somos quase todas mulheres, só o Fábio de homem. E elas podem dizer melhor do que eu, que elas ficam lá com o raio da régua medindo. A gente padroniza que eles estão dentro do padrão se eles estão entre 4 e 4,4 centímetros de diâmetro. Tudo que é menor e maior é descartado. A gente usa para outras coisas que não para o macarrão. Mas é verdade, e é difícil. E sempre tem um descarte, não tem jeito.
é difícil mesmo. Na mão, não tem o que fazer, não tem como. A gente vai apertar, às vezes, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas é a prática que leva a ficar tudo um pouco mais regular. Não tem jeito. E o custo do macarrão? Por que que ele acaba sendo um produto final tão caro? Por conta dessa exigência de técnica, de dificuldade, a matéria-prima para trabalhar também é custosa, armazenamento. O que que acaba encarecendo aí a produção de macarrão? Grande parte é o ingrediente, porque as farinhas de oleaginosas são caras, não é um ingrediente barato. Já foi, né, o tempo em que a gente falava que castanha de caju era barato, né, e ia substituir a farinha de amêndoa porque era mais barato, e não é, na verdade, não é assim. Hoje em dia já tá tudo caro igual. E mas é isso e a tempo de produção, né? A gente, por exemplo, a gente começa a elaboração do processo de produção de manhã, o macarrão só vai ficar pronto à tarde, no final da tarde. Não tem como eu começar de manhã para ele sair na hora do almoço. Ele tem um dia de produção, ele tem ali o tempo dele para ficar pronto. Então, isso tudo gera um custo a mais, né? Mas grande parte é, sim, a matéria-prima, porque além disso os recheios também acabam, se você vai fazer uma ganache e vai usar um chocolate bom, também é um custo, também é um produto caro, né? O creme de leite, geralmente, das ganaches também, se você vai usar um creme de leite fresco, um creme de leite de boa qualidade também. Então, tudo isso influencia. Legal. E sobre a conservação, você lá na MAI, você costuma deixar na vitrine? É uma vitrine que é refrigerada? Ele pode ser congelado? Como que ele deve ser consumido? Em que temperatura o macarrão pode ser consumido? Deve ser consumido? Olha, tem gente que gosta dele geladinho, tem gente que gosta dele em temperatura ambiente. Eu, Maíra, igual a questão de como ele deve ser, o que eu mais gosto é ele em temperatura ambiente. O ideal de conservação é conservar em um lugar refrigerado e depois tirar um pouco antes para consumir. Então, para que o recheio, principalmente, volte à temperatura ambiente. Então, lembrando que vamos supor que ele é um brigadeiro, quando você põe um brigadeiro na geladeira, ele fica mais durinho. Quando ele está na temperatura ambiente, ele está naquela textura mais gostosa de comer. Então, é tirar um pouco antes para que aquele recheio volte à temperatura ambiente e fique na cremosidade correta. A mesma coisa uma ganache, que talvez esteja muito dura na hora de que esteja refrigerada. Mas a hora que está a temperatura ambiente, com uma trufa, ela vai ter aquela consistência que é ideal dela. Então, eu amo temperatura ambiente, mas a conservação refrigerado é o ideal para conservar por mais tempo e para manter também um pouco mais da umidade. A geladeira acaba gerando uma umidade ali que conserva um pouco sem deixar, se a gente deixar a temperatura ambiente, ele vai ressecar mais rápido. Também, volto a dizer que tem regiões e regiões. Talvez no Nordeste seja melhor deixar fora, que vai estar mais úmido, não sei. Mas é essa questão de ver aonde ele vai durar mais tempo com aquela consistência ideal. Legal. Em relação a transporte, né, eu já vi aqueles bercinhos próprios para macarrons, né, que são de plástico. E aí, na hora de você transportar para ir levar uma encomenda e tal, você faz montagens em festas também, né? Monta as Bastante. torres e tal. Você leva eles todos embaladinhos nesses berços e faz a montagem, toda a elaboração lá. E como que funciona para entregar para um cliente que ele encomendou? A gente usa muitos berços, a gente usa muito, eu acho super, é uma das coisas que mais ajuda no transporte. Por quê? Ali ele não vai bater um no outro quando transportar. Porque por mais que os transportes sejam feitos de carro, não seja feito de moto, tudo isso, isso porque tem cliente que me manda lá motoboy todo santo dia para retirar. E a gente já vai rezando junto com o motoboy, implorando para ele tomar cuidado. Mas mesmo assim. E ele não bate um no outro ali dentro, e isso é o que garante que é o melhor para transportar. Então, se você tem uma caixa que ele não tem um berço dentro, que ele tá solto, a chance daquilo se movimentar dentro da caixa e bater um no outro e quebrar é muito grande. Então, os berços são uma grande ajuda, assim, na hora do transporte. Eu acho super válido, super legal. Nem que seja isso, na hora da festa, a gente leva nos berços, leva o suporte,
Ou a pessoa já tem a bandeja lá e aí faz a montagem na hora. Mas o ideal é sim ter algum tipo de suporte para proteger um do outro para eles não quebrarem. Legal. Vamos Mar, responder umas perguntas isso aqui, que eu que ia tem um falar para monte de você. coisa. Dá uma olhadinha se tem perguntas aí, porque agora eu tô sem acesso às perguntas. Tá. Alguém E por perguntou aqui até aqui. conseguimos responder bem as coisas. Ai, que bom. Ia falar, já tô esperando a segunda, que se tiver muita pergunta sobrando, a gente vai de novo. É, não. Não, é a partir da primeira o pessoal volta e pensa em várias perguntas. Tem uma pergunta que E você já aí? experimentou o macarrão de trufas brancas do Piemonte? Já experimentei e já experimentei muitos macarrões salgados, que é também uma coisa muito legal. A gente vende para alguns buffets aqui em São Paulo que fazem canapés salgados com o macarrão. Então tem algumas combinações desse salgado e doce, né? Como foie gras com figo, igual você falou da região do figo. Tem várias combinações legais que ficam muito boas, assim. Então, já provei, é muito bom. E tem vários macarrões salgados que são muito gostosos, sim. A gente nunca fez da Mai, mas já pediram uma vez e falaram, faz uns salgados diferentes, mas ainda não Que achei uma receita legal. que eu gostasse A, tanto, a assim. base do macarrão continua sendo a mesma e o que vai mudar é o recheio, Exato, então o que é ideal é que seja salgado. uma combinação que misture o doce e o salgado, né? Porque a massa vai ser doce. O que pode ser mais salgado Legal. é o recheio. Muito legal. É... Na hora das claras do açúcar refinado, precisa colocar em banho-maria os dois antes de bater. Aí vai depender do seu merengue, do merengue que você optou em fazer. O Fábio já participou da elaboração dos macarrons. O Fábio já participou de tudo, gente. O Fábio participou desde o começo. Ele só não gosta de aparecer. O resto ele já participou de tudo. Ele só não gosta de aparecer e não faz personalização, né, Fábio? Mas o resto faz tudo. Já pingou, já fechou, já transportou, já entregou, já fez de tudo. Faz de tudo, né? Macarronagem é toda na mão? Gente, macarronagem sempre toda na mão. Não me inventem de colocar coisa na batedeira, porque assim, o que a gente tem? A gente fez um merengue. O ideal é que a gente faça um merengue bem firme, por isso também eu gosto muito do italiano, porque o resultado final dele geralmente é mais firme. E aí você vai adicionar aqueles secos com a farinha ou açúcar, com açúcar de confeiteiro, tudo. Conforme você vai mexendo, a massa vai se tornando mais maleável e mais molinha. Então, se a gente já tem um merengue muito murchinho, muito líquido, ali a chance da gente começar a mexer e já virar uma água é muito grande. Então é isso, a chance da gente colocar na batedeira e começar a bater e já virar, já desandar, assim, virar super líquido é muito grande. Então, sempre na mão, sempre com delicadeza e sempre prestando muita atenção no resultado. É melhor a gente parar antes, começar a pingar e ver que tá ficando duro, que ainda tá ficando com o biquinho e a gente ir mexer um pouco mais do que passar, porque aí não tem mais volta. Então, para antes, uma das perguntas que eu recebi foi também de macarronagem, como saber se em que ponto a macarronagem tá boa. Vai um pouquinho testando também. Faz, pinga um pouquinho, bate embaixo, vê se ele tá se espalhando bonitinho, se tá ficando lisinho. Se não tiver, se ainda tiver ficando com um biquinho, também falo isso o tempo inteiro lá na cozinha. Para um pouco antes, faz, pinga alguns, tá com biquinho, mexe um pouco mais. E aí vai assim, mexe um pouco mais, mexe mais 2 vezes. Faz de novo, vê se já tá bom. Principalmente se o seu merengue tá ficando um pouco mais mole e se você já tá com essa dificuldade da massa tá muito mole. Para antes que é melhor. Melhor do que porque depois realmente não tem o que fazer. E massa, quanto mais líquida, mais úmido ele vai ficar, mais mole ele vai ficar. Vai ser mais difícil de voltar, de conseguir ter um resultado final legal. Tá? Então, a macarronagem também sempre na mão e sempre com muito cuidado. É bem importante. Ai, gente, vocês são muito fofos. Assim, eu vou fazer live todo dia. Só de ouvir dar água na boca. As pinturas são diluídas em álcool de cereais. Gente, pinturas de personalização, eu não vou entrar nesse tema, tá? Porque a gente pode fazer uma live só de personalização. Porque é gigante, assim, existem várias técnicas, existem várias maneiras. Eu tô aqui no Instagram, tenho uma sessão, vamos falar de personalização, eu tenho dado várias dicas, tenho mostrado os pincéis, tenho mostrado o corante,
Acho que eu mostrei como a gente dilui um pouquinho. Cada dia eu vou, conforme eu tiver tem um tempinho, eu tenho muitas perguntas lá para responder, mas eu tenho gravado os vídeos e feito e tô colocando, salvando tudo lá no destaque do Stories, tá? Mas é muita coisa pra gente falar de personalização. Vamos ver se tem mais alguma perguntas aí. Nós estamos já um tempo. Eu tenho que ver o tempinho da live para não cair, tá? Tá 56, tá? Tá. Thaís, você tá me perguntando aqui, você até me fez a pergunta lá no privado, a loja de um produto único, de confeitaria, tudo. Acompanha a live de quinta-feira, que vai ser sobre empreendedorismo, e eu vou falar um pouco mais da história, um pouco mais da transição, e vou conseguir abordar um pouco mais isso de quais as vantagens e desvantagens do produto único, como que foi a nossa transição, tá? Porque também é um tema gigantesco para a gente abordar aqui, como que foi isso que aconteceu. Sem dúvida. Que no começo a gente fazia vários outros doces, né? A gente chamava, não lembro, quando você fez o curso já era mais macarrons ou era mais patisserie? Já era mais macarrons. Ana, uma dúvida boa. Fica torto, cresce de um lado e do outro não. Problema de forno, Ana. Regulagem de forno. Então, minha dica, se você não consegue regular o seu forno, alguma coisa assim, no meio do tempo, você pode abrir e virar a sua assadeira, tá? Não tem problema. O macarrão, diferente do bolo, se existe uma coisa que o macarrão é bom, é para assar. Porque se tem uma coisa que é diferente do bolo, a gente pode ter a liberdade de abrir e deve abrir várias vezes o forno. Para quê? Para a umidade que está gerando ali, calor, a umidade vai evaporar, vai sair, vai secando ele. Então, quando abrir de vez em quando a porta do forno para aquela umidade sair e tornar aquele ambiente ali dentro mais sequinho também. Também é uma coisa que a gente faz bastante lá na loja, tá? Então, mas é isso, é questão de forno, essa coisa de crescer mais de um lado, do outro, de ficar tortinho. Eu acho que é isso, ó. Tem muitas perguntas aqui, mas eu acho que a gente respondeu a maioria delas. Fazendo a sala de confeitaria refrigerada muda alguma coisa? Foi o que a gente falou do ar-condicionado. Pode ajuda, mas não resolve. Gosto mais de desumidificador. Se for trabalhar mesmo com macarrão, eu acho que vale a pena o investimento. E a última que eu vou responder aqui, que é deixar a clara de um dia para o outro. Eu acho legal deixar a clara de um dia para o outro aberta, né? Você abre o ovo, separa a clara e deixa na geladeira. Também, para evaporar um pouco daquela... Sempre pensando em tirar a umidade. Então, deixa na geladeira, vai sair um pouco aquela umidade, ela vai ficar um pouco mais espessa e vai formar um merengue um pouco mais firme também. Também vai ajudar. Show. Mai, muito obrigada. Muito valioso todo o seu conteúdo. Valeu mesmo. Espero a gente ter respondido muitas, dúvidas do pessoal. Valeu mesmo, foi um prazerzaço. Sucesso aí para você. O pessoal sabe, ela já falou que tem aulas online, pode procurar lá e que quiser participar do sorteio, mandar, né, no e-mail lá o contatinho para isso. Só mandar o direct no @maigastronomia, que a nossa equipe tem acesso, ou no @maimacarrons também, tá? A gente coloca lá o sorteio e se vocês quiserem a gente manda o link do curso online também. E assim que puder voltar, a gente vai abrir mais uma turma de curso presencial, que tem muita gente pedindo já. Legal. Então é isso aí. Eu também tenho uma live na quinta-feira sobre biscoitos. Quem quiser participar comigo também, fica super à vontade. Mai, muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Vamos se falando. Vamos, combinado. Gente, tá, obrigada a vocês. Um beijo enorme para as meninas da equipe que estão aí acompanhando de novo, viu? Sem vocês, nenhum desses macarrons, as meninas que fazem o recheio, as que fazem a coque, sem vocês, nada disso seria possível, viu? É isso aí. Beijo para todos, gente. Uma ótima noite. Até.